Olá, esse é o Pô de Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o professor Armindo. Sebastião Parreiro, o Agro Tem Voz. Eu sou o Moab, vindo de Angola. Olha bem, pessoal, nós estamos aqui com um ilustre visitante hoje, um aluno da Escola de Apicultura, da Escola Prêmio de Apicultura, que é o Moab. Ele veio lá de Angola, pessoal. Chegou no Brasil, falou assim, aí ele ligou, primeiro ele passou mensagem pro Pedro, não foi, Moab? Passei mensagem para o Pedro a solicitar um encontro para conhecer o professor e gentilmente o Pedro deu as dicas e vim cá conhecer o professor e conhecer também a fonte da Ciabelha. Gente, pra gente realmente é uma alegria, né, Sebastião? Alegria imensa e saber que ele chegou domingo e já está aqui. E já tá aqui, rapaz. Ah, não é? Chegou domingo de Angola, desceu lá em São Paulo. Você ficou aonde em São Paulo, rapaz? Você tava onde lá? Fiquei na Consolação, Higienópolis, Sim. no Hotel Dan. Ontem tive uma atividade na Escola Técnica, isso fica, deixa eu ver, em Barueri. Barueri. E de lá peguei o táxi para o aeroporto e do aeroporto para Goiás. Chegou hoje em Goiânia. Sei, cheguei, eu acho que é 23 horas, 23. 23. Então chegou ontem de noite. Ontem de noite. Dormiu em Goiânia, amanheceu em Goiânia. É, com Muito certeza. bom, rapaz. Tem hotel Atal? Em qual hotel aqui em Goiânia? O Hotel Rio Vermelho. Rio Vermelho. O melhor hotel de Goiânia. Lá no hoje, centro, né? Sebastião? Lá no centro, não é? Hotel muito bom, cara. E chega fácil em tudo qualquer lugar. Chega em tudo quanto é lugar, rapidinho no aeroporto, desloca do aeroporto, tranquilo, sem problema. Ok, o Raimundo ajudou-me a localizar o hotel. O Raimundo ia uma menina com o nome de Edilene. Edilene. É, Não é Juliana, não? não, Edilene. Edilene. É. Que Essa eu fez. não tô lembrado quem que é, não. Ela é da escola também? Disse que é da escola e conhece muito bem o Raimundo. Ah, deve ser então do time de vendas. Sim, é a Deve ser do time Edilena de que eu vendas. conversei. Ué. Ah, Edilene? Então ela, então. Ô, Edilena, obrigado, hein? Edilene tá aí meio acompanhando aí. Depois quero conversar com você, Edilene. Eu tô te conhecendo agora, menina. A equipe é grande demais. Obrigado rapaz. por auxiliar. Não conhece todo mundo, não. Esse professor Armin não conhece aqui. Eu tô conhecendo a equipe já. Você tá conhecendo também, olha bem, o Sebastião e o Moab que tá apresentando você aqui. Mas nós estamos juntos aí. Moab, pra gente realmente é um prazer, rapaz. Uma alegria receber você de Angola. Tava até comentando com você mais cedo que você já é o quarto angolano que passa aqui na Cia da Abelha, rapaz. Ok. O quarto. Do tempo dos cursos presenciais da Cia da Abelha, eu fazia o curso aqui em cima, nessa sala aqui em cima. Não tinha essa parede aqui, não. Era essa salona gigante aqui. Uhum. A gente reunia aqui 40, 50 alunos aqui e recebia pessoas aqui do mundo inteiro, rapaz. Não era só do Brasil. A maioria era do Brasil, claro, né? Mas vinha gente de Angola, vinha gente de Moçambique, vinha alunos de Portugal, vinha alunos dos Estados Unidos, vinha aluno de tudo quanto é lado para fazer curso presencial comigo, Parreira. Mas você já está acostumado. Eu fiquei sabendo que seu pai recebeu já pessoas do mundo inteiro há muito tempo atrás, lá em Minas Gerais. Há muito tempo, rapaz. Ali naquelas Minas Gerais, na Toca dos Buacos, que é onde fica a nossa propriedade da nossa família, essa Moab. Ok. Que fica em Minas Gerais. Que fica aqui a 1.000 quilômetros daqui, não é perto não, rapaz. É chão, meu amigo. 1000 quilômetros. Daqui lá dá 12 horas de viagem de carro. Lá na Toca dos Buacos, que é o nome da propriedade rural nossa lá. Que bom. Lá que a gente trabalhou por 24 anos com a Cia da Abelha ministrando treinamentos. Só que não era online, era tudo presencial. Tudo presencial. O pessoal vinha para fazer curso. É. E aqui em Goiânia a gente já tá há 17 anos, Barreira. E 17 anos trabalhando muito bem, né? Fazendo super produção de mel, ensinando a levando turma. essa turma a fazer superprodução de mel, inclusive levando essa turma a criar abelha para fazer superprodução de mel em Angola. Em rapaz, olha Angola. E ele é da área da saúde. Conta pra gente aí, Eu mano. bem. Mas é, cara, qual que é a sua formação, Moab? Conta pra Engraçado, nós. Armindo, eu na verdade sou enfermeiro de formação, Enfermeiro. mas sempre tive uma inclinação pelo campo. Comecei a fazer alguma coisa na agricultura, na agricultura familiar, mas com o tempo fui tendo contato com algum pessoal que tenha conhecimento de abelha e então aí comecei a despertar esse interesse pelas abelhas. Que legal, rapaz. E quem é esse pessoal em Angola que começou a se despertar para a ideia da abelha? Foi um jovem no Ambo, o Afonso, foi ele que me despertou sobre as abelhas e fui parar no Ambo. No Ambo, comparando com o Brasil, o Ambo é um outro estado. Sim. Sim. Eu vivo em Lá Luanda. É província, né? É província. Província. Eu vivo em Luanda e o meu colega vive no Ambo. Sim. Na verdade foi um incidente. Na verdade ele era produtor de aparelhos para extração da água no subsolo. Porque temos alguns terrenos que temos muita dificuldade com a água. Então eu vi no Facebook, ele produzia esse material, eu fui lá ter. Olha bem, rapaz. Por trabalhando em questão de coincidência. irrigação. Captação de água em solo. Olha que bacana. Fazendo a... Hoje nós falamos aqui do poço artesiano. Poço, né? Exatamente. poço artesiano. Mesmo.
E o meu grande interesse foi atrás de um técnico que conhece poço artesiano. Só que, estando no Ambo, ele também falou que conhecia e cultivava, produzia mel. E aí fiquei curioso, como é que um cara tem essa habilidade com a abelha? Fiquei curioso, fui sabendo mais um pouco e acabei gostando e entrando no negócio. Que coisa, rapaz. Então, o desafio é conseguir ter uma super produção. E esse rapaz, quando ele te apresentou a abelha, você procurou ver se ele te ensinaria a criar abelha? Você chegou a procurar lá em Angola se alguém ensinava a criação de abelhas ou... Procurei saber, ele realmente tem alguma formação da área de criação de abelha. Segundo ele tem formação a nível na província como a universidade. E ele foi nos dando algumas dicas. E também desenvolve algum projeto na marcenaria apícola. Ah, que legal. Fabricação de colmeia. De colmeias. E a gente interessou-se em comprar algumas colmeias, algumas melgueiras. Que legal, rapaz. É. E como que você chegou, que encontrou essa tal de Companhia da Abelha, esse tal de professor Armindo? Como é que esse tal de professor Armindo se apresentou para você lá em Angola, rapaz? Como que ele chegou lá? Porque eu Como fiquei... é que chegou lá, rapaz? As redes sociais. É Por mesmo? coincidência e ansioso em conhecer mais sobre a abelha, eu fui buscar na internet, no YouTube, e encontrei por acaso a página do professor. E aí fui seguindo, fui me interessando, a forma como administram as aulas. São aulas muito simples, muito fácil de entender, então fiquei muito engajado em acompanhar com mais detalhes o professor. E mais do que nunca pensei, vou para o Brasil, devo chegar em Goiás, Sim. e conhecer o professor e a sua equipa. E cá estou. Que prazer, rapaz. Pra gente é uma alegria, viu? Ô, gente, não é o primeiro a chegar aqui não, sabe, Parreira? Nós já tivemos aqui outros 3 colegas lá de Angola também que já vieram. Veio o Deodato Guilherme, até te passei o contato dele. Sim. Não é? Tá o contato com você. Tem o Afonso de Alamico, que entrou recentemente também na escola. É um jovem de 18 para 19 anos. Tá começando na apicultura também lá de Angola. E tem o menino que eu te falei, gente. Me fugiu o nome dele, o... Até falando o nome dele, gente. Joguei no telefone. Pois é. São vários, e tem um terceiro colega ainda que foi o primeiro a fazer contato comigo ainda do tempo da Companhia da Abelha em Minas. Aí ele veio fazer o treinamento. Depois ele mandou o filho dele para estudar agronomia no Brasil. O filho dele fez agronomia em Petrolina, em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, lá em Petrolina. E acabou que o filho dele ficou no Brasil. Então ele já conhece a companhia já faz um tempo. Já, rapaz. Então Angola, rapaz, a gente tem uma história com Angola. A gente mandou muito material apícola para Angola. Mas não tem jeito de mexer com a abelha e não conhecer o professor Armindo. Dá para ver que não tem como. Não tem como, é algo... Já consegui notar pelas redes sociais que o professor é referência em termos de criação, de produção de abelha, criação de abelha e produção de mel, e também no grande projeto que é a super produção de mel. Rapaz, me conta, quando você estudou ali a enfermagem, né? Você deve ter tido disciplinas falando sobre questões de medicamentos, de alimentos e tudo mais. No curso, abordou alguma coisa relacionada a produto natural, o uso do mel, o uso da própolis? Que no Brasil, por exemplo, por incrível que pareça, a gente tem uma medicina muito avançada, mas fala muito pouco sobre o produto da abelha. Como um alimento que é bom para a saúde, né? Bem, como é que é o uso do alimento natural lá em Angola? Como é que o angolano lida com isso? Ele usa para a saúde também ou só para a nutrição? Como é que funciona? O mel, na verdade, durante a formação quase que não se falava em nada, né? É mesmo? Aos poucos é que a gente está tentando saber mais um pouco sobre o mel, as suas propriedades, as vantagens do seu uso, seu consumo. Durante a formação a gente não sabia nada. A gente fala sobre nutrição, dos alimentos em geral, um bocadinho de farmacologia, ação dos medicamentos, mas falar de mel, das suas propriedades, quase nada se fala. Olha bem, rapaz, e a riqueza que é a produção de mel em Angola. E tem o alto consumo lá do mel? As pessoas usam o mel diariamente? O pessoal usa o mel, mas o mel lá é um produto caro. É mesmo, rapaz? É um produto escasso e caro, então não é para todo mundo. São poucos os produtores também, né? Muito pouco. Conheço muito poucas pessoas a produzirem mel. É um grande desafio para as pessoas em particular e também para o governo. Sim. Está a ser um desafio para o governo fazer com que o país consiga ter produção de mel em números muito elevados.
Alimento, de maneira geral, Angola tem conseguido aumentar a produção dela de alimentos? Como é que é hoje a questão da produção de alimentos em Angola? Tem um abastecimento regular? Chega alimentação a toda a população? Como é que está hoje isso lá? Ainda é um desafio grande conseguir atingir a meta para ter uma alimentação para quase a população toda. É um desafio do governo. Ainda não chegamos na meta que se exige. Reconhecemos que também ainda existem pessoas a passarem fome. Então é um grande desafio. Que não é diferente do Brasil, né? Não é diferente. Não é diferente daqui também. Então o desafio é o governo conseguir incentivar as pessoas a produzirem mais. Sim. E desse incentivo também está a produção de mel. Você chegou dentro do seu trabalho, você falou que você está com 2 comércios, está começando. Estou. Você chegou a fazer aquele mapeamento de satélite? Olha, eu comecei, engraçado, comecei tudo ao contrário. Quando eu tive o primeiro contato com o meu amigo, não tínhamos muito conhecimento da cia abelha e o método que a cia abelha usa. Então esse mapeamento por satélite a gente não fez. A gente pegou e jogou as colmeias, jogamos as caixa-iscas e lá vamos. E tem muita enxameação lá? Quando você espalhou caixa-isca, pegou a abelha? Pegamos algumas abelhas, umas começaram a aderir às caixa-iscas, mas depois sumiram. Sumiram, abandonaram. Mas no curso que você fez, não ensinaram você? O curso ensinou alguma coisa sobre a captura de abelha, mas na prática nós tivemos muita dificuldade. Estou teoria. Eu e mais meus 2 irmãos, o Henrique e o Arthur, foram eles que foram junto no AMBO fazer o curso presencial e eu fiz o curso estou a tentar fazer o curso com a escola de cia abelha. Muito bom, rapaz, muito bom. Como é que é o nome dos seus irmãos? Henrique? O Henrique e o Arthur. Henrique e Arthur, um abraço. Um abraço pros dois aí, cara. Aproveita aí, ó. Olá, meus manos. Cá estou na escola, na fonte do saber, tudo sobre o mel e a superprodução. E vai levar, né? E amanhã eu vou levar o irmão de vocês lá pro Apiário Meia Ponte. Ele vai ver o que são as abelhas do Brasil, rapaz. Vamos ver uma super produção. As abelhas africanizadas, né, rapaz? E vai voltar com uma mente diferente. Vai voltar com outra ideia. Fala pros seus irmãos preparar que tem muito serviço. E esse foi um desafio, saber que as abelhas superprodutoras são africanas. São africanas. Lá na fonte. E essa produção é escassa. Isso levou... Rapaz, elas foram introduzidas no Brasil em 1956 pelo professor Estevão Warquiquer. Era um professor da Unesp de São Paulo, Universidade de São Paulo. Uhum. Teve uma encomenda na época do Ministério da Agricultura para poder melhorar a produção de mel no Brasil. Okay. E o professor Kerr, ele não encontrou um outro meio que não fosse melhorar a abelha que já existia, que era a abelha europeia pura. Que só tinha abelha Europa aqui. Não tinha outra abelha. A abelha mansa, o cara mexia até sem roupa. Mansa demais, só que não produzia nada. Não produz mel, né? Quando produzia 5 quilinhos, 10 quilinhos, 15 quilinhos, olha lá. E essa foi uma das falas do professor que levou a interessar cada vez mais, conhecer um pouco mais sobre as abelhas e na produção do mel. Saber que a abelha que produz mel, a superprodutora é a abelha africana. É a abelha africanizada. E com o diferencial, o mel dela não tem nenhum resíduo de remédio. Uhum. Porque a abelha africana no Brasil, a abelha africanizada no Brasil, ela não sofre de doença. Okay. Ela é uma abelha resistente à doença. A abelha africana pura na África tem doença. A abelha europeia pura na Europa tem doença. A africanizada brasileira, que é uma mistura europeia com a africana, uma abelha mestiça, é uma abelha resistente à doença. Ok, interessante. Então a gente tem inclusive, isso coloca até o Brasil, né, Parreira? Numa vantagem competitiva muito à frente, porque o Brasil ele tem a maior parte do seu mel como registrado como orgânico, como mel limpo, mel orgânico. Uhum. Vai para fora como mel limpo, então ele atinge um preço, um patamar muito melhor em relação a outros mel do mundo. Ok. E então, é sensacional isso, né? Isso é demais. A gente poder informar que nossa abelha é uma abelha que produz mel orgânico. Mel limpo. Mel sem resíduo nenhum, né? É um negócio fantástico isso, cara. Esse é o desafio, o que me traz aqui, o nosso propósito é também produzir um mel orgânico. Com certeza. E lá vocês têm condição disso, porque Temos. O ambiente também é muito limpo, né? O ambiente é muito limpo, muito saudável para as abelhas.
fazer uma superprodução. A gente estava até conversando mais cedo, você estava comentando comigo que o ciclo de chuva lá, ele é muito parecido com o do Nordeste brasileiro, dá em torno de 4, 5 meses de chuva por ano e 7, 8 meses de período mais seco, né? É. No período mais seco, é claro, tudo seca, né? Não tem vegetação, não tem nada, né? Quando chove, esverdeia tudo. Esverdeia tudo, há áreas que são mais secas, há áreas mais moderadas, já. Mas basicamente o tempo de seca é muito mais longo, comparando com o tempo de chuva. Apesar que este ano houve uma diferença, tivemos mais chuva. Então foi bem parecido com o Brasil. O Brasil também teve uma mudança muito grande esse ano, teve muito mais chuva, né? Muito mais chuva do que período de sol. Ok. Isso foi bem, eles comentaram que foi bem parecido. O Brasil e o continente americano e o africano bateu muito o ciclo de chuva. Ok. E como lá é parecido com o Nordeste, nós temos pessoas aí na Companhia da Abelha no Nordeste fazendo superprodução de mel. E também, para você ver, o Alcobia, lembrando o nome dele, Alcobia. Alcobia. O Alcobia, que é o que teve aqui a primeira vez, que o filho dele também é Alcobia, Adilson Alcobia. Ele fez superprodução lá na África. O Alcobia chegou a fazer superprodução. Ele chegou a fazer com a abelha africana lá em Angola, e ele chegou a atingir 115 quilos de média por colmeia. Por colmeia, em Angola. José Alcobia, você tá com o telefone dele. Tô. Passaste. Você tem que fazer contato com ele, rapaz. Logo que eu chegar em Angola vai ser a primeira coisa. Ele entende bem da apicultura, da apicultura na África, rapaz. É. E os desafios ali são grandes, né? Porque não é todo mundo que usa colmeia padrão, não é? Não é. Tem gente que ainda coloca no tronco de árvore. Como é que é esse negócio? Existe. Na verdade, a produção do mel está passando uma fase de transição. Agora, com o incentivo do governo de diversificar a economia, que é incentivar outras fontes de renda, na qual está a agricultura, está a produção de mel. Então, o grande desafio é este, as pessoas irem atrás de produção de mel. E temos uma grande eficiência em termos de como produzir esse mel, a produção das abelhas, porque ainda estamos numa transição. A produção rural ou tradicional, a mais antiga, em que as colmeias eram em troncos, para uma mais moderna, em que temos que ter colmeias já padronizadas, que também temos uma certa deficiência, porque não temos a apicultura, a marcenaria apícola, não temos ainda implementada, então esse vai ser o grande desafio. Então você vai ter ali um curso da escola que vai ajudar vocês demais, que é o curso de marcenaria apícola? Olha, o curso já ajuda muito, porque em casa, nós os 3 irmãos já conseguimos montar uma mini marcenaria. Mini marcenaria. Olha bem, hein? Com aquele curso de marcenaria apícola da Escola de Apicultura, que o Pedro ensina a fabricar colmeia. E vocês já fizeram lá? Já fizemos algumas, na verdade fizemos uns acertos. Nós recebemos uma série de colmeias e melgueira do amigo lá do Ambo, mas depois notamos que não tinha os padrões que são exigidos. Então estamos a fazer correções e a coisa está a correr bem. Olha bem, o curso de marcenaria apícola da Escola de Apicultura, pessoal. É possível. Chegou lá na África, lá em Angola. Tá surgindo aqui um grande fabricante de colmeia em Angola, rapaz. É sensacional isso, porque vocês estão aí começando a fazer uma mudança na Angola. Você falou que o governo está investindo na agricultura e na produção do mel como um todo. E aí vocês estão com um curso na mão, podendo trabalhar isso lá e ser pioneiro, porque 4 alunos, não deve ter muito. Você falou que lá não tem muita produção de mel, mas tem as antigas. Então vocês podem aprender, fazer superprodução e ensinar. Ou seja, fazer crescer um mercado que é poderoso, rapaz. Esse é o grande desafio. Mercado que é ter poderoso. Referência da escola, que nesse caso é a abelha, conseguir aprender de tudo, desde a produção do mel, não esquecer a marcenaria apícola, Sim. Também é um desafio. Depois deste momento de a gente fazer a correção das colmeias e das melgueiras, despertou em nós necessidade de abrirmos também uma marcenaria apícola. Sim. Esse vai ser um desafio também para nós. E já tem o curso, já tem as medidas da colmeia, toda no padrão e na norma ABNT em metros. Ou seja, tudo na medida sim minha, rapaz. Tudo. Só não faz a colmeia no padrão se não quiser. Se não quiser. É. E outra, no curso ainda tem o empreendedorismo, que
você vai Exatamente. saber comercializar esse mel da melhor forma possível. Tem. Fazer marca, fazer como seu mel chegar, vender ele de uma melhor forma, não colocar na mão de atravessadores. E você sabe que Angola tem do ponto de vista comercial, uma facilidade muito maior que o Brasil de colocar mel em Portugal. Você sabe disso, né? Não sabia Angola disso. tem mais facilidade do ponto de vista comercial do que o Brasil. Olha aí, ó. Porque o pela Brasil ele tem aproximação. alguns entraves com a União Europeia, e você sabe quais são, que não é só no mel, é no agro. No como um agro todo. todo, e esse ano piorou um pouco mais. Exatamente. Então o Brasil ele é um pouco travado para colocar produto na Europa. Tanto é que o grosso do mel que é produzido no Brasil vai para os Estados Unidos. Segura o diamante aí, povo da Angola. É. Grava aí, porque É. isso é diamante. É diamante, o mel é diamante, rapaz. Uma Diamante dica dourado, interessante. hein? Dourado. Diamante dourado, produzido pela abelha, rapaz. E vocês lá em Angola têm um mercado mais aberto para Portugal do que o próprio Brasil. Talvez vocês, angolanos, não sabem disso. A gente que está aqui sabe mais disso de vocês lá do que tudo, rapaz. É possível. Para quem está no negócio já faz anos, não tem como não saber essas dicas. Então, o pouco de mel que tem em Angola, a gente sabe que grande parte dele vai para a Europa e a porta de entrada é Portugal. Então, rapaz, é uma oportunidade que vocês têm de Com colocar produto de certeza. qualidade africano na Europa. Na rapaz. Europa. Na Europa. Hoje- Produzir o doce mel angolano, rapaz. Hoje no É. Brasil nós temos uma dificuldade, Brasil e Europa, que a Europa desmatou, a Europa fez tudo o que fez, nunca mais plantou uma árvore É. e quer exigir de um país que trabalha sustentável junto com a Embrapa algo que ela nunca fez. Ok. Então é coisas que a gente só vê por conta do mercado. Como o mercado brasileiro do agro é um mercado, um dos mais fortes do mundo, eu falo que é o mais forte, porque alimentar 1 bilhão de bilhão, pessoas, e quando nós falamos de agro, nós falamos da produção do mel e da superprodução, é só com o professor Armindo, nós estamos falando de um player muito grande mundial, o mais forte, e tentam derrubar de qualquer jeito. Que interessante. O Brasil ele enfrenta muitas dificuldades no mercado europeu. Muitas dificuldades. E a Europa depende do Brasil no sentido de abastecer a população europeia de alimentos. Porque a Europa não é autossuficiente de alimento. Não A é Europa compra autossuficiente. alimento do mundo inteiro, inclusive da África. A Europa compra muito alimento da África para poder alimentar o europeu. E, no entanto, o europeu ele faz exigências ao Brasil que ele próprio não cumpriu ao longo de séculos. Séculos. De proteção da natureza, de proteção da fauna, de proteção da flora. O Brasil hoje tem a legislação ambiental mais moderna do mundo Mais moderna do mundo e mais e rigorosa. mais rigorosa do mundo. Nós a legislação falamos ambiental do aqui, Brasil. só para te dar um exemplo, aqui no estado de Goiás, se eu compro uma fazenda de 100 alqueires, 20% dessa fazenda aqui no estado de Goiás, eu tenho que preservar, eu não posso fazer nada. Então, Ok. 20% do meu patrimônio. Tem que ficar com Agora, um ambiente natural. lá na mata, onde todo mundo só fala, na Amazônia e tal, lá é 80%. Se eu compro 100 alqueires, 80 tem que ser floresta. 80 é floresta. E aí Você um não país pode desse derrubar não- nenhuma árvore a mais. E aí um país desse não é sustentável? E as pessoas que cometem crime, que desmatam, têm que ser presos mesmo. É, esse é bandido mesmo. Isso é bandido. É bandido. Não Então tem são os como. desafios, rapaz, que o Brasil enfrenta. É, muitos desafios. Não é fácil não, rapaz. Não é fácil, é uma oportunidade para Angola, realmente. Essa facilidade de transição do agronegócio com Portugal ou com a Europa é uma grande oportunidade. Rapaz, a Não gente, sabia vai, disso. a gente vai criar meios de você ter contato com o Guilherme Deodato, com o Alcobia, né? Com o Afonso de Alamíqua, né? Que são os 3 colegas que já tiveram aqui na Escola de Apicultura, aqui na Sierra Abelha comigo. De você ter contato com eles, rapaz. Vocês têm que fazer um movimento ali naquela Angola ali e colocar o produtor rural angolano para criar abelha, rapaz. Com certeza. Na verdade, estamos meio dispersos. Sei que tem uma produção do mel, mas também não cobre o país todo, que é da província do Cunene, chamam mel do Cunene. É a referência que temos do país. É um mel muito bom, mas também ainda não faz cobertura do país todo. Então, é sempre oportuno aparecer novos produtores de mel. E nós estamos aqui. Isso aí, coisa boa, né, Esse Barreira? desafio. Não, e fortalece, né? Quanto mais produtores rurais que trabalham com mel, vai fortalecer a cadeia. Porque hoje pode aumentar 200, 300, 400, 500 que não consegue produzir mel para o Brasil e nem para o mundo. Aqui no Brasil, o professor Armindo pode dar aula aí para 1.000, 2.000 alunos todo mês ensinar. Se todo mundo produzir, ainda não vai ter mel suficiente Não para tem abastecer o mundo.
falta mel no mundo. Como Falta faltam todos os alimentos no mundo. A população está crescendo demais Uhum. e não tem comida para todo mundo. Ou seja, os países que têm espaço ainda para produzir alimento, né, Parreira? Tem que produzir mais e mais e mais. Mais e mais. Angola é um dos países que existe projeto, inclusive das Nações Unidas, da ONU, de expandir as áreas de plantio, Sim. de lavoura e de criação de animais, né? Sim, é um desafio. É um desafio do nosso governo para expandir esse negócio. E é oportuno ouvir toda essa informação. É uma oportunidade de a gente chegar com muita garra e poder fazer uma superprodução de mel. Você viu ali aquela estante ali, né? Vi a O Hall da estante, Fama. o Hall da Fama. Aquilo ali são mel dos meus alunos, o Moab. E adivinha qual mel que eu vou querer lá daqui a um tempo? O mel O do seu Moab. mel, rapaz. É, O mel do Moab, rapaz. com certeza. Vai ter que ter, não é Barreira? Tem que ter, o lugar já tá lá. O lugar já tá ali, rapaz. E quando tiver, você vai estar lá em Angola, eu fazendo live daqui, ó. Daqui, E mostrar- você vendo o seu mel lá na estante, rapaz. Esse é o desafio. Esse é o sonho. Conseguir trazer a nossa produção e ficar lá na estante. Vai ser um prazer. No Hall da Fama, né? Meu querido, eu só tenho que te agradecer demais da conta. Que alegria, viu, rapaz? Prazer Te é todo receber aqui meu. na CIA, aqui na Companhia da Abelha, Aham. aluno prêmio lá da África. Pra gente realmente Sensacional. uma satisfação. Esse grande irmão africano aí, meu irmão, mandar brasa ali com as abelhas. Ok, com criar certeza. muita abelha, produzir muito mel. Quem sabe ele não vem no congresso ano que vem, hein? Marca já, porque o congresso Em é abril, algo... rapaz. Em abril? Quem sabe você não consegue vir pro congresso, o próximo congresso? Aí já aproveita e traz seu mel. Ok. E eu vou Esse falar- será o desafio. E eu vou falar pra você, Moab. Aí você vai sentir o calor do pessoal. Ok. Que é trem- o calor da apicultura no Brasil. É né? sensacional, é uma irmandade. São pessoas que querem o bem do próximo, são pessoas que querem que todos unidos na superprodução. Você está conversando com aqui, como que você vai fazer para ter a superprodução? Todo mundo unido. Unido, né? Em prol de um projeto, de uma ideia, de uma meta. Ok. Que é a superprodução. Esse encontro será de extrema importância para expandir a ideia de sobreprodução do mel, porque já sei que existe muito pessoal interessado em fazer cooperativa para então começar a ter superprodução de mel. Então, mais um conhecimento aqui da fonte principal vai ser uma mais-valia para o pessoal lá de Angola. Moab, aproveita e deixa seu recado para o pessoal, não só de Angola, mas aqui também do Brasil. Recado para os seus colegas da Escola de Apicultura. Olá, pessoal. A maioria do Brasil. Deixa seu recado vindo lá da África, lá de Angola. Você é aluno da escola. Olá, Deixa pessoal. sua mensagem positiva para a turma aí, rapaz. A mensagem é simples e positiva. Vale a pena fazer o curso na escola de Cia Abelha. A metodologia de ensino é fantástica e não é algo que não é realizável. Do pouco tempo que a gente começou a colocar isso em prática, já conseguimos sentir os resultados. Pouco conhecimento, aprendendo dos métodos da Cia Abelha, então vale a pena. Pessoal, dou forças. Bom demais da conta, né, Parreira? Bom demais. Vou fazer um resumo. Bora! Moab veio lá da Angola. Chegou em São Paulo domingo, já está aqui. Já está aprendendo. Amanhã vai para Apiário. Amanhã vai para Piário. E você que está aí nos vendo e está pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele saiu da Colega Angola. lá da África. Tá aqui firme, aqui acompanhando a escola. Online, rapaz. Online. Online, Ele não sim. precisou ficar viajando pra lá e pra cá pra fazer aula. Não, Acompanhando tudo online. E a dificuldade que ele fala que o país está enfrentando, agora está investindo. Exatamente. E na mudança. E ele está aqui dedicado, ele mais os dois irmãos. E E muita aí? gente parado com o bundão no sofá e não levanta a bunda do sofá, rapaz. É ou não é? E pensando, o que, que eu faço da O que vida? eu faço da vida? É ou não é? Aqui, ó. Moab, esse exemplo aqui pra gente aí. Moab, parabéns. Continua Ok. firme nesse propósito, meu irmão. Obrigado. E você sabe que o que você puder contar, você pode contar com a Cia da Abelha, com a Escola de Apicultura. Nós vamos estar firme pra tudo que você precisar, viu, meu amigo? Com certeza. Gratidão demais aí pela sua presença Valeu, aí conosco aí. amigo. Ok. Valeu. Tudo bem. Sensacional. Bom demais. Valeu. Isso aí, né, pai? E ficamos Isso hoje aí. aí, né, rapaz? Mais um pô de mel aí pra turma aí. Mais um Não é? pô de mel e um pô de mel internacional. Internacional. Você já comenta aqui com a gente aqui, você que está nos acompanhando aqui no YouTube, já comenta aqui embaixo o que você achou. Se você conhece alguém que é lá da África também, às vezes de algum outro país de língua portuguesa da África, que você conhece que já trabalha com abelha, você que está nos ouvindo também no podcast, tem espaço também para você deixar seu comentário. E nós estamos firme e forte aí. Até a nossa próxima edição do Pô de Mel, né, Até a Barreira? próxima edição do Pô de Mel. E você que está lá na Espanha, porque tu hablas espanhol, como é que é? Hablando espanhol, Então faça o hablando curso. de los beneficios de la miel de las abejas melíferas. Isso é sensacional. E vem pro congresso ano que vem em abril, pessoal. Vai ser bacana. Vai ser demais. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Valeu. Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.